agora histórico, tá? Como foi esse primeiro semestre de 2020, tá? Talvez um dos anos mais difíceis de analisar histórico, né? Porque foi um ano extremamente atípico, mas ainda é importante a gente visualizar isso. Por quê? Primeiro semestre de 2021, a gente entende que vai ser uma continuação do que está acontecendo agora no segundo semestre de 2020, certo? Então, programas de vacinação, etc., né? Agora, hoje é 7 de dezembro, aparentemente já na Inglaterra, já vão começar a aplicar as primeiras vacinas, já vão começar o programa de vacinação lá, com a vacina, acho que de Oxford, que já vão começar. Aqui no Brasil, né, até se definirem aí qual vai ser a vacina, quando vai começar, enfim, mas a ideia, né, acho que vai ter uma pressão popular muito grande quanto a isso, que comece o quanto antes, e as previsões, né, é que entre março, pelo menos, né, no máximo, até junho, a gente já tem um percentual interessante da população aqui no Brasil vacinada, né, que são os maiores grupos de risco, etc, etc. E com isso, o número de infectados e pessoas passando vai cair drasticamente, de forma que a gente já controla a pandemia, né? Então, lógico, né, na sequência, os outros grupos também vão sendo vacinados e tal, isso acaba, eventualmente, nesse pesadelo, acaba de uma vez. Mas durante esse processo aí de vacinação, que deve acontecer no primeiro semestre, né, tomara, né, é o que todo mundo quer, por favor, né, autoridades, ele vai ser um processo gradual também. Então, se começar, vamos dizer, em alguns estados em janeiro, em outros estados em março, etc. Se começar, não vai ser ainda suficiente para a gente já julgar que em março a pandemia vai ter acabado no Brasil, né? Ou aqui em países que estão conduzindo a pandemia aí de forma similar como a gente está, e mesmo na Europa, né? Então não se sabe, né, qual vai ser essa velocidade, etc. Né? Talvez eles tenham aí uns meses de antecedência, né, ao resolver isso. E vão continuar esse processo de vacinação e tal. Então, ao passo que vai dar um otimismo para as pessoas, ainda a pandemia não vai estar controlada. Então a gente não pode dizer que vai estar tudo liberado de novo, tudo shopping cheio, tal. Provavelmente não. Então, as previsões é que a gente vá continuar com todos esses cuidados aí, pelo menos aí até maio, com certeza, do jeito que tá agora, tá? A não ser que algo muito maravilhoso aconteça muito rápido aí e as autoridades tomem essa decisão e resolvam logo essa questão aí das vacinas e tal, e iniciem antes um pouco o processo, mas provável que não, né? Na forma que a gente conhece aí como está sendo conduzido. Isso quer dizer, então, que a gente vai viver um primeiro semestre muito similar ao que a gente está vivendo agora, tá? Talvez não tão igual quanto o primeiro semestre, que foi quando a gente descobriu a pandemia, sabíamos pouco sobre ela, tinha, né, um sentimento de pânico muito maior do que existe agora, muito embora a pandemia, né, não esteja sob controle, não tenha acabado, né, pelo contrário. Mas, né, já reabriu o comércio e tal, as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Então, as previsões é que o comércio vai seguir o primeiro semestre mais ou menos como está agora, tá? Então, esse nosso histórico de como foi 2020 e o primeiro semestre também, eu penso sim que a gente pode usar muito como base. E o que eu vou propor para vocês? Se você tiver histórico do primeiro semestre de 2019 também, é interessante você comparar o primeiro semestre de 2019 com o de 2020. Desde o faturamento macro, ou seja, quanto eu faturei no primeiro semestre de 2019 e quanto no primeiro semestre de 2020, né, para ver como se aumentou ou caiu, né? Para muita gente caiu, mas para muita gente aqui que eu tenho acompanhado, cresceu bastante. Então, assim, por que cresceu bastante? Porque investiu na sua gestão, investiu na profissionalização dos processos, investiu em aprender como fazer os melhores estoques e tal, em como reagir ao que estava acontecendo na pandemia e conseguiu, né, levar para o consumidor o produto que eles queriam comprar e ainda assim tiveram um crescimento maior. Um crescimento, né, entre 2019 e 2020. Aí a gente vai pensar agora, vamos planejar um primeiro semestre de 2021 com um crescimento proporcional? Ou sinto que já cresci tudo que tinha que crescer e se vai continuar esse esquema da pandemia, eu vou projetar para ter um faturamento do semestre igual a desse ano, né? Ou não, eu caí bastante, tive que fechar a loja esse ano, tal, tudo bem. Mas agora no segundo semestre vem melhorando, você vem crescendo, né? Então talvez caiu em 50%, caiu em 70% no seu primeiro semestre comparado com o primeiro semestre de 2019, né? Tá, então caiu bastante, ok. Aí veio o segundo semestre e começou a se recuperar, talvez. Tá? Então deu uma recuperada de uns 30% e tal. Então a gente está meio que andando agora uns 40% abaixo de 2019, tá? Como você sente que está a tendência do seu negócio para o ano que vem, tá?
veio crescendo mês a mês, de repente julho começou a crescer, daí agosto começou a crescer mais 5%, daí mais 10%, daí mais 20%. Tive vários alunos também que começaram esse processo de gestão de estoques aí lá por julho, por agosto, setembro, por aí, e já começaram, cresce 20%, depois 20% de novo, depois mais 40% e tal. Então, a nossa ideia é projetar um primeiro semestre com um crescimento de mais uns 40% no que a gente viveu no primeiro semestre aqui, porque essa é uma tendência do que está acontecendo no meu negócio, no caso que eu estivesse analisando ele, tá? Ficou clara essa parte da comparação? E a gente vai comparar não só o faturamento, mas o que vendeu também nesse período, tá? Então, o que é importante aí? O principal do que aconteceu esse ano e de quem conseguiu continuar vendendo ou até crescendo, né, esse ano, são os produtos que você conseguiu mexer. Tá? Então, se você conseguiu adaptar a sua linha de produtos para produtos que as pessoas quiseram comprar, vocês já devem ter notado o quanto que as tendências, né, de moda, etc., mudaram, né, esse ano com a pandemia. E agora a gente se firmou em certos tipos de produtos também. Tá? Então, quando eu olho 2019 e daí eu olho 2020, talvez até o faturamento tenha ficado similar, se você conseguiu segurar a onda, mas o tipo de produto que você vendeu, tenho certeza que foi um pouco diferente, tá? Então, quando a gente for projetar o nosso 2021, eu não vou projetar só minha meta de faturamento, o número de peças que eu preciso vender, mas também que tipo de produto, tá? Porque de nada adianta eu colocar lá um perfil, um estilo de produto como os que eu tinha no primeiro semestre de 2019, onde a situação era muito diferente. Ainda não vamos ter grandes casamentos babilônicos, nem formaturas gigantes com pedrarias e vestidos opulentos, isso ainda não vai acontecer. E quando voltarmos a ter festas nesse porte, é muito provável que o estilo das pessoas já tenha mudado para sempre. Então, se você tem um negócio de moda festa, etc., vai pensar, então, como que as pessoas vão se vestir para essas novas festas, como já estão, né, se vestindo para essas novas eventos, né, mais intimistas, etc., e como que elas devem continuar fazendo aí para 2021. Isso, né, tem muitos blogs aí de tendências, né, e estudos de tendência já mostrando que poucas pessoas assim que abriram mão, né, de alguns tipos de produto, que começaram a se vestir de forma mais confortável, que estão fazendo home office, não vão voltar muita gente não vai voltar para os escritórios, então isso muda como as pessoas se vestem também. Então você vai pensar nesse comparativo não só a nível de faturamento, se eu estou crescendo ou se eu estou decrescendo, e se eu quero crescer, o que eu vou fazer para crescer, se eu vou pensar em novas categorias, etc. Eu vou falar no nosso terceiro lote de dicas aqui, tá? Mas também no tipo de produtos que eu vou apostar. Tá? Então isso deve te dar um direcionamento bem mais focado, né, no que você precisa fazer aí para esse período. Tá? Falamos do seu comparativo de 2019 para 2020, primeiro semestre contra primeiro semestre, para ver se houve um crescimento ou uma queda, e se esse ano você conseguiu recuperar, se houve alguma queda ou continuou crescendo, né, se houve um crescimento, para que a gente já comece a traçar uma tendência para o seu negócio, tá? Por mais que exista uma tendência macro aí, eu tô sempre olhando o negócio individual, tá? Todo mundo quebrou? Não, isso não é verdade, tá? Então, fujam de generalizações. Tá todo mundo fechando, tá todo mundo sem, etc., sem fazer nada. Não, isso não é uma verdade absoluta, porque eu tenho aqui centenas de alunos e mentorados aqui do Modo Sucesso Pro que estão crescendo em 2020, tá? Então, essa não é uma verdade. Então, se aconteceu com você e você quer virar o jogo, quer mudar isso, o que você vai fazer diferente? Você vai estudar, vai se profissionalizar, vai aprender a fazer gestão dos seus estoques, foi o que esse pessoal fez. Tá? Vai investir numa nova categoria de produto, talvez numa nova marca que funcione para você, vai trabalhar com importação, com exportação, enfim. Qual é o caminho que você vai desenvolver uma marca própria? Pense num novo caminho, você não vai ter um desfecho diferente, nem fazer um crescimento se a tua tendência estiver caindo, se você não pensar de uma forma diferente.